Tá gravando. Obrigada a todos por comparecerem. Calma, não começou. Porra, deixa eu começar, mulher. Obrigada a todos por comparecerem. Gravando aqui. A verdade Meu é que... computador é idoso, respeita ele. Porra, deixa eu fazer a minha apresentação, Ana. Se assenta. Não tá gravando ainda, tá rodando o bagulho aqui. Tá tudo bem, tu não precisa gravar. Tudo bem. Agradeço a todos que estão presentes nessa monitoria das aulas 3 e 4. A verdade é que ela não é uma monitoria. Pode passar um, Diego. Pode passar outro. É o especial de 19 inscritos da Babi. Eu quero agradecer a todos que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, a todos que sempre falaram que eu iria conseguir. Muito obrigada a todos que acreditaram no meu potencial. Eu sonhava em chegar aqui, mas eu não acreditava que seria de fato verdade, sabe? Eu lutei muito, eu estou emocionada agora, me desculpa, mas eu estou muito feliz em poder comemorar essa data com vocês. Então, obrigada. E para as pessoas que não acreditavam em mim, não acreditavam no meu potencial de digital influencer, chupa! É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença. Pode ir aí, Ana. Agora é seu. Beleza, vocês estão me ouvindo, gente? Tudo certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai cobrir alguns pontos importantes das aulas 13 e 4 da BS 124 de sistema cardiovascular. Queria agradecer por vocês comparecerem a mais uma monitoria. E aqui estão listados os tópicos que a gente vai estar revisando hoje com vocês, que são ciclo cardíaco, débito cardíaco, os princípios do eletrocardiograma, a fisiologia dos vasos sanguíneos e agentes vasoconstritores e vasodilatadores da musculatura de veias e artérias. Bora lá, pessoal? Pode passar. Então, antes de começar propriamente falando do ciclo cardíaco, eu queria revisar com vocês alguns pontos importantes. A princípio, sobre o sistema condutor do coração, que, como vocês já devem ter visto em aula, o coração humano possui um sistema especializado, autoexcitável, de condução dos impulsos, que vão levar à contração do miocárdio. E isso permite que o sangue que entra pelos átrios seja levado aos ventrículos e dos ventrículos para a circulação pulmonar e para a circulação sistêmica. Esse sistema condutor é formado nessa ordem pelo nódulo sinoatrial, pelas fibras internodais, pelo nódulo atrioventricular, pelo feixe atrioventricular e pelas fibras de Purkinje. Todo esse sistema é formado por células miocárdicas autoexcitáveis, aquelas que vocês já estudaram e tal, com os canais lentos, que geram um impulso transmitido em sequência para o átrio e para o ventrículo. Na imagem à direita da tela, essa aqui que está com vários numerozinhos, vocês podem observar esses números, números diferentes em cada região do miocárdio. Esses números indicam o tempo que o impulso leva para sair do nódulo sinoatrial e chegar a cada região do coração. Por que os tempos são diferentes? O impulso gerado no nódulo sinoatrial chega quase que imediatamente nas células miocárdicas dos átrios, mas demora um pouco mais para atingir o ápice do coração e o resto dos ventrículos. Isso acontece porque a transmissão do impulso no sentido atrioventricular é retardada pelo reduzido número de junções comunicantes, aquelas gap junctions, entre as sucessivas células das vias de condução, de modo que existe uma grande resistência para a passagem de íons excitatórios de uma fibra condutora para a próxima. Assim, a chegada do impulso excitatório nos ventrículos acaba sendo retardada, e os ventrículos, dessa forma, se contraem depois dos átrios. Pode passar. Então, outro fator muito importante para a contração sequencial das câmaras cardíacas, além do número reduzido de gap junctions entre as fibras condutoras, é a existência de um anel fibroso no qual se ancoram as válvulas cardíacas.
Esse anel fibroso, ele serve como um isolante elétrico. E aproveitando que eu estou falando desse anel, eu queria revisar com vocês um pouco sobre as válvulas cardíacas, porque elas são extremamente importantes para a função normal do coração. Então, a gente possui um coração humano possui 4 válvulas cardíacas. São 2 atrioventriculares e 2 semilunares. As válvulas atrioventriculares são a tricúspide e a bicúspide, que a gente também chama de mitral, localizadas, respectivamente, entre o átrio direito e o ventrículo direito, e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Entenderam? Tricúspide do lado direito, bicúspide no lado esquerdo. Conectados a cada cúspide, ou seja, a cada uma dessas margenzinhas, dessas partezinhas que compõem a válvula, existem ligamentos finos, as cordas tendíneas, que se originam nos músculos papilares de cada ventrículo e impedem a eversão das válvulas quando os ventrículos se contraem. Vocês vão entender melhor essa função quando a gente estiver falando do ciclo em si. As válvulas semilunares são a válvula pulmonar, que fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e a válvula aórtica, que fica entre o ventrículo esquerdo e a artéria aórtica, a artéria aorta. Cada uma dessas válvulas semilunares é formada por 3 cúspides e se abre quando a pressão ventricular supera a pressão nas artérias correspondentes. Elas se fecham ao final da ejeção do sangue para as artérias pulmonares e para a aorta, quando ocorre uma breve reversão do fluxo sanguíneo de volta para os ventrículos, e elas não estão ligadas aos músculos papilares. Acho que já pode passar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Minutinho, gente. Tem uma pergunta. O feixe atrioventricular é igual ao feixe de His? Sim, foi a Joana que perguntou, né? Sim, o feixe atrioventricular é o feixe de His. É que são 2 nomes possíveis, assim. Eu acho muito péssimo, porque na medicina tem vários desses, tipo, nomes de coisas que, tipo, o nome certo da coisa é super intuitivo, assim, por exemplo, feixe atrioventricular, você sabe lá a posição dele. Mas aí eles inventam de ficar dando nome de pessoa, enfim. Uma frustração. Mas, voltando então, falando agora do ciclo cardíaco. Nós chamamos de ciclo cardíaco o conjunto dos eventos que acontece entre o início de um batimento cardíaco e o início do próximo batimento. Cada ciclo vai ter início com a geração de um potencial de ação no nódulo sinoatrial, que se difunde rapidamente por ambos os átrios e depois pelo feixe atrioventricular e pelas fibras de Purkinje, até chegar nos ventrículos. Assim, de forma geral, o que se observa é a contração simultânea dos átrios direito e esquerdo, seguida pela contração simultânea dos 2 ventrículos. Vale reforçar nesse ponto que essa sequência é garantida pelo retardo do impulso cardíaco pelo próprio sistema condutor e que quaisquer alterações nesse sistema podem resultar naquilo que a gente chama de arritmias, visto que é o impulso do nódulo sinoatrial que deve dominar. Então, tipo, vocês lembram que, como eu mencionei, todas as células autoexcitáveis que compõem esse sistema condutor, todas elas têm uma capacidade de gerar impulso. A questão é que é o nódulo sinoatrial que deve predominar, porque ele dispara impulsos com maior frequência. O feixe atrioventricular dispara com uma frequência menor, o nódulo atrioventricular dispara com uma frequência menor, mas é o nódulo sinoatrial que comanda todo esse sistema, porque ele dispara com uma frequência mais alta. Pode passar para o próximo. Chegamos, então, à parte das fases do ciclo cardíaco. O que eu quero que vocês entendam é que o ciclo é caracterizado pela alternância entre etapas de contração e de relaxamento das câmaras cardíacas, sendo que a contração, ou sístole, é o evento que permite a criação de um gradiente de pressão entre átrio e ventrículo, e o relaxamento, ou diástole, é o evento que permite o aporte de sangue para as câmaras cardíacas. Para entender, basta lembrar de um negócio que vocês aprenderam de outra forma no ensino médio. O sangue segue da câmara de maior pressão para a câmara de menor pressão.
vocês já devem ter visto no ensino médio coisas assim, tipo, o fluido o fluido vai sempre da parte de menor pressão, da parte de maior pressão para a parte de menor pressão. Mesmo raciocínio aqui. Outra coisa que eu queria destacar com vocês é o conceito um básico sobre frequência. O que a gente vai chamar de frequência cardíaca é o inverso da duração total de cada ciclo cardíaco. Ou seja, se uma pessoa conta 60 batimentos por minuto, o tempo de duração de cada ciclo naquele momento é de 1 sobre 60 minutos. Não sei se deu para entender. Eu falo isso para vocês perceberem como que o ciclo cardíaco é rápido. E o ciclo cardíaco é caracterizado por 5 fases, cujos nomes estão escritos aqui na tela para vocês. Então, temos a sístole atrial, a contração isovolumétrica ventricular, a ejeção ventricular, o relaxamento isovolumétrico ventricular e o relaxamento geral. Pode passar. Aguentem firme, gente. Ok. Para começar a explicação do ciclo, o ciclo em si, ele não é... perguntaram aqui, é tipo o conceito de frequência e período na física. Sim, Vitor, é esse o raciocínio. A frequência é o inverso do período, certo? O período é o tempo de duração, o período se refere ao tempo de duração de cada ciclo, então a sua frequência cardíaca é o inverso desse período. Então, o ciclo cardíaco em si, gente, é muito fácil de entender. O que complica ele é você prestar atenção nas alterações de pressão e de volume durante o ciclo. Então, para entender, a gente vai partir de um momento imediatamente após um batimento e um ciclo cardíaco completo. Durante o que a gente pode chamar de pré-fase, que alguns livros, o Berne, por exemplo, denomina como diástase. É uma fase que ele chama de fase de enchimento passivo, na qual o sangue que chega pelas veias cava superior e cava inferior flui para o átrio direito e desce para o ventrículo direito de forma passiva, porque a tricúspide está aberta, e ao mesmo tempo o sangue das veias pulmonares flui para o ventrículo esquerdo, enchendo lentamente cada ventrículo. Ok. Então, vamos para o início, o que a gente pode chamar de ponto de início do ciclo. A geração do impulso pelo nódulo sinoatrial despolariza primeiro o miocárdio atrial e os átrios direito e esquerdo se contraem, causando um aumento da pressão atrial. As válvulas atrioventriculares se abrem porque a pressão atrial supera a pressão ventricular e o sangue flui do átrio para o ventrículo. Terminado o enchimento ventricular, as válvulas cardíacas são fechadas e o impulso excitatório chega no miocárdio ventricular, que se contrai de forma isovolumétrica, porque essas câmaras, quando estão fechadas, elas vão conservar o mesmo volume de sangue. Aí, nesse momento, a pressão intraventricular sobe muito rapidamente, como vocês vão poder ver aqui. Se vocês observarem nessa figura que está no slide, a gente já passou pela fase de sístole atrial, o final da fase de sístole atrial é marcada pelo fechamento da válvula atrioventricular. E aí, nesse ponto, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver uma rápida subida da pressão, que é esse aumento da pressão intraventricular. O aumento da pressão intraventricular é acompanhado por um discreto aumento da pressão atrial, porque nesse momento em que o ventrículo está começando a se contrair, as válvulas atrioventriculares também estão sendo pressionadas por aquele sangue que está no ventrículo. Só que, lembra que eu mencionei para vocês antes sobre as válvulas? As válvulas atrioventriculares, elas são seguradas na posição em que elas devem ficar, e elas não evertem, ou seja, elas não abrem em direção ao átrio, porque as cordas tendíneas estão puxando elas para baixo. Então, elas ficam na posição, mesmo com o miocárdio ventricular se contraindo. Ao final dessa fase de contração isovolumétrica, as válvulas semilunares se abrem, porque a pressão intraventricular sobe tanto que chega ao ponto em que ela supera a pressão no tronco pulmonar, à direita, e na aorta, à esquerda. Aí a gente segue para a terceira parte, que é a fase de ejeção.
Durante a ejeção ventricular, o miocárdio dos ventrículos está se contraindo, causando um aumento muito significativo da pressão intraventricular. Contudo, como as válvulas aórtica e pulmonar estão abertas, o sangue é impulsionado, respectivamente, para a circulação sistêmica e para a circulação pulmonar. Como o sangue está deixando o ventrículo, a gente vai poder ver aqui no gráfico que nesse momento, se vocês olharem para a fase de ejeção, a pressão sobe muito rápido, porque o miocárdio está se contraindo, só que também o volume cai muito rapidamente, porque o sangue está passando para a circulação. Então, ele está deixando o ventrículo. O volume ventricular cai nessa fase até chegar no seu valor mínimo. E isso é importante lá na frente, porque eu vou falar por quê. Como o volume diminui, aquele aumento inicial da pressão intraventricular é seguido por uma queda da pressão, como vocês podem ver também nesse gráfico. A pressão chega num pico e depois ela começa a cair. Vocês estão me ouvindo, gente? Vi que a Brenda tá... Ah, tá. Tamo sim. Ok. Ok. Então, como eu estava falando, nessa fase de ejeção, chega um ponto, a pressão intraventricular chega a um máximo, e depois ela começa a cair, porque o volume intraventricular também está diminuindo, porque o sangue foi ejetado. Nesse ponto, as válvulas semilunares tornam a se fechar. Vocês vão lembrar que as válvulas semilunares, elas são dependentes da pressão relativa. Quando a pressão ventricular começa a cair de novo, ambas as válvulas semilunares vão se fechar novamente. E aí a gente segue para a fase de relaxamento isovolumétrico, que também é uma fase que vocês podem ver que a duração relativa dela é curta. Nós seguimos, nesse momento, vocês vão observar que as válvulas cardíacas, todas as válvulas cardíacas estão fechadas. O miocárdio ventricular vai começar a relaxar, de forma que a câmara vai registrar uma queda de pressão, como vocês podem ver aqui no gráfico também, a pressão intraventricular cai bastante, só que os átrios, a pressão intraatrial começa a aumentar de forma bem discreta, acho que está demonstrado aqui nessa linha pontilhada aqui de baixo. Nessa linha pontilhada, a pressão intraatrial começa a aumentar discretamente, porque o sangue está retornando pelas veias cavas para o átrio direito e pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. E aí, por fim, nós vamos para a fase de relaxamento geral. A fase de relaxamento geral vai ser caracterizada da seguinte forma: a pressão atrial, que vocês lembram, ela estava subindo de forma bem discreta, supera a pressão intraventricular, e as válvulas atrioventriculares, em resposta, se abrem, permitindo o enchimento passivo dos ventrículos pelo retorno venoso. Então, vocês lembram, na fase anterior, estava chegando aquele aporte de sangue para os átrios, só que as válvulas atrioventriculares estavam fechadas. Quando essas válvulas se abrem pela diferença de pressão nas câmaras, o sangue começa a passar passivamente do átrio para o ventrículo, em ambos os lados do coração. E aí voltamos àquele ponto inicial, e assim a gente passou por todo o ciclo. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho essa imagem muito bacana, eu vi que a professora usou também com vocês na aula, né? É que assim, durante o ciclo a gente tem todas essas alterações de pressão e volume, é isso que acaba tornando o estudo do ciclo cardíaco um pouco mais difícil. Mas nesse gráfico, assim, vocês podem ver aqui embaixo que, além das alterações de pressão e volume, a gente registra também, tem o registro do eletrocardiograma e do fonocardiograma. Então, o eletrocardiograma, como vocês vão ver melhor com o Diogo,
ele capta as ondas de despolarização e de repolarização que atravessam o miocárdio, principalmente que atravessam o miocárdio ventricular. Porque vocês vão lembrar que o miocárdio tem todas aquelas características, é um músculo mais robusto. E o fonocardiograma, que são as bulhas cardíacas, os sons cardíacos, ele vai refletir o fechamento das valvas atrioventriculares e das valvas semilunares. Por que o fechamento? Porque a abertura, tanto das atrioventriculares quanto das semilunares, faz um som muito discreto. Basicamente, você não ouve. O que você ouve, de fato, é o fechamento das valvas. Então, tipo, a primeira bulha vai ser notada na etapa de contração isovolumétrica do músculo, e logo após vai ser notada durante a sístole ventricular, e a segunda bulha vai ser notada durante a abertura das valvas semilunares. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês verem também que essa é uma outra forma de olhar para o ciclo, dando destaque principalmente às alterações de pressão e volume no ventrículo esquerdo. Por quê? Dá-se destaque para o estudo dos eventos no ventrículo esquerdo, porque é ele que vai impulsionar, ele é a parte mais robusta do músculo cardíaco como um todo, então é ele que vai impulsionar todo aquele sangue para a circulação sistêmica. E aqui nesse gráfico, nessa alça de pressão e volume, vocês vão perceber alguns dos eventos que eu mencionei para vocês durante o ciclo. Então, temos aqui a abertura da válvula mitral, depois o fechamento dessa válvula, os períodos de contração isovolumétrica e de contração e de relaxamento isovolumétrico, porque o volume nessas duas fases do ciclo, o volume ventricular não está se alterando. Vocês percebem a alteração significativa de volume do ventrículo durante o período de ejeção, imediatamente antes e após o fechamento, após a abertura e o fechamento da válvula aórtica e tudo mais. E aqui eu quero dar destaque para vocês para alguns valores que ele pontua: volume de ejeção, volume sistólico final e volume diastólico final. Passa para o próximo. Para finalizar essa parte, eu gostaria de reforçar com vocês alguns conceitos muito importantes para a medida da função cardíaca. Primeiro, como eu destaquei para vocês naquele gráfico anterior, alguns valores de volume. O que é volume diastólico final? A gente chama de VDF o volume de cada ventrículo após o enchimento completo. Lembrando que a maior parte do enchimento do ventrículo de sangue, a maior parte desse volume vai ser naquela fase de relaxamento de entrada passiva, em que na fase de relaxamento geral, o sangue está passando passivamente, as válvulas estão abertas e o sangue passa do átrio para o ventrículo quase que direto. E 20% do volume final de cada ventrículo vai ser causado pela sístole atrial. Então, tipo, é aquela contração que complementa com mais 20%, mais ou menos, do volume final que o ventrículo suporta. Aí a gente também vai dar destaque para o volume sistólico final, que é o volume residual em cada ventrículo depois da ejeção. Então, o que acontece? Quando você contrai o ventrículo, parte do sangue é ejetado, mas parte do sangue também permanece na câmara cardíaca. E é esse volume residual que a gente vai chamar de volume sistólico, volume ao final da sístole. Também tem uma coisa importante, que é o débito sistólico, ou volume de ejeção, que é a quantidade de sangue ejetada por cada ventrículo a cada contração. Então, ele vai ser a diferença, essencialmente, entre o volume diastólico final e o volume sistólico, o máximo de enchimento do ventrículo, e menos o volume residual depois da ejeção. A fração de ejeção corresponde à fração do volume diastólico final que é ejetada, então é basicamente débito sistólico sobre o volume diastólico final. E para fechar, os conceitos de pré-carga e pós-carga.
que eu não sei se a Maria Andréia, eu não confirmei com a Maria Andréia se ela passou para vocês, mas ela costumava falar. Pré-carga é o que a gente vai chamar da força que estira as fibras musculares quando elas estão relaxadas. A pré-carga, por exemplo, no ventrículo esquerdo, o enchimento sanguíneo e o estiramento da parede durante a diástole é o que representa a pré-carga. A pós-carga, por outro lado, é a força contra a qual o músculo que está se contraindo deve agir. E aí, de novo, usando como referência o ventrículo, a pós-carga se refere à pressão, por exemplo, pensando no ventrículo esquerdo. O ventrículo, ele tem que, para abrir as válvulas e expulsar o sangue, ele tem que superar a pressão na aorta. Para isso, ele tem que exercer uma certa força. Então, a pressão, a pós-carga, vai se referir à força que o miocárdio ventricular esquerdo deve exercer para superar a pressão na aorta. E é isso, gente. Desculpa, acabei falando muito, mas agora eu vou deixar vocês com o Diogo. Não tem que pedir desculpa, não. É o Bernardo. Bernardo. Vai, Bernardo. Mas foi ótimo, Ana. Não precisa pedir desculpa, não. Boa tarde, galera. Tudo bem? Salve, salve. Espero que estejam todos bem. Obrigado por aparecerem em mais essa monitoria. E tendo em mente tudo que a Ana comentou, sobretudo essas últimas definições que ela trouxe para a gente, é importante que a gente conceitue rapidamente o conceito de débito cardíaco, que é absolutamente fundamental para a fisiologia cardiovascular e que a gente precisa ter bem gravado e bem entendido. O débito cardíaco é o volume sanguíneo lançado pelo coração em um determinado período de tempo. Na realidade, a gente pode falar que existem dois débitos cardíacos, o débito cardíaco esquerdo e o débito cardíaco direito. O débito cardíaco esquerdo faz referência ao sangue que é lançado para a circulação sistêmica e o débito cardíaco direito ao volume sanguíneo que é lançado para a circulação pulmonar. Pela própria definição, a gente vê que o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Como a gente já comentou, né, a frequência cardíaca é o inverso do período que a gente está considerando. Então, basta multiplicar essas duas grandezas que a gente chega ao débito cardíaco. Essa grandeza é utilizada para a gente avaliar o desempenho cardíaco. E para vocês terem uma ideia da importância desse conceito, a gente pode pensar que praticamente todo elemento que interage com a atividade do coração, seja hormônio, seja a estimulação autonômica, talvez o estresse, eles são agentes cronotrópicos, que mexem na frequência cardíaca, ou agentes inotrópicos, que alteram a força de contração. E quando se altera a força de contração, o volume sistólico é alterado. Então, praticamente, toda vez que houver uma variação na atividade do coração, a gente vai poder identificá-la por meio do débito cardíaco que estará alterado. Em um adulto ígido, para a gente ter uma ideia, em estado de repouso, o valor do débito cardíaco é de aproximadamente 5 litros por minuto. Então agora eu passo para o Diogo e daqui a pouco eu volto. Ô, brabo. Eu não sabia que ia ter isso aqui, não. Mas... Dá pra saber quando fui eu que fiz os slides, né? Dá pra saber. Ô, brabo. Mas é o famoso eletrocardiograma. Vou falar sobre ele agora. É mais uma noção geral, vocês não vão saber diagnosticar nada por eletrocardiograma, mas vocês vão ter uma noção aí do que cada um significa. Primeiro, mais ou menos revisar o que a Ana já falou. Revisar não, né? Porque ela já revisou, mas aqui nessa imagem a gente tem todas as ondas que passam pelo coração e o que ela vai gerar. Primeiro, a gente tem uma despolarização do nó sinoatrial, que vai seguir pelas fibras até o nó do átrio ventricular e vai despolarizar o músculo atrial. Então, a gente vai ter contração dos átrios.
O nódulo sinoatrial, então, ele vai também despolarizar e vai levar o impulso até os ventrículos através do feixe de His e a de Purkinje. Aí a gente tem a contração dos ventrículos, e já vou explicar o gráfico aqui. A gente tem a contração dos ventrículos e depois a gente tem a repolarização dos ventrículos. Nesse gráfico aqui, ó, a gente tá vendo que a gente tem no gráfico do ECG e o correspondente nessas linhas de cada parte do coração, do nódulo sinoatrial, do músculo atrial, do nódulo atrioventricular e por aí vai. Quando a gente tem a despolarização do nódulo sinoatrial, a gente começa a subir a onda P. Primeiro, antes de tudo, as ondas do eletrocardiograma, elas são divididas em onda P, complexo QRS, que é esse daqui maiorzão, característico, vamos dizer assim, a onda T e a onda U, que ninguém sabe direito o que ela significa. Mas, enfim, começando pela onda P, a gente tem o nódulo sinoatrial, que eu já disse, que começa uma pequena elevação elétrica aqui. Aí a gente vai ter o fascículo atrioventricular, né, o nódulo atrioventricular e a contração dos átrios, que vai dar essa maior levantadinha aqui na característico da onda P. E depois ela desce para os valores normais, que está caracterizado pela despolarização do nódulo atrioventricular. Quando a gente tem, então, quando a gente chega no fascículo atrioventricular, que essa onda começa a chegar nos ventrículos, a gente tem uma despolarização, então, dos ventrículos, e essa onda bem grande aqui, que significa, então, a contração do músculo ventricular. Depois da contração do músculo ventricular, a gente tem um momento em que não tem atividade elétrica, e depois, então, a gente tem na onda T a repolarização dos ventrículos, que é característico também. A repolarização dos átrios, ela tá embutida nesse complexo QRS aqui, só que a gente não consegue ver essa repolarização porque, ou vamos dizer assim, que a força de contração, a força elétrica da contração do músculo ventricular é muito maior do que a da repolarização dos átrios, então a gente não consegue ver. Mas vamos entender então por que o eletrocardiograma tem esse perfil e, na verdade, os perfis que ele pode apresentar. Então a gente tem aqui que a polarização e a repolarização das células cardíacas geram vetores. Quando a gente despolariza a célula, essa onda de despolarização vai percorrendo o coração, eu vou criando vetores resultantes. No começo aqui, ó, a despolarização atrial, eu vou criar um vetor para baixo e para a esquerda. Aqui é ao contrário, tá, gente? Então é para baixo e para a esquerda, não para a direita, como está mostrando. Quer dizer, está mostrando para a direita, mas a gente lê como se fosse para a esquerda, enfim. Aí a gente começa a fazer um desenho, conforme essa onda vai caminhando pelo coração, a gente começa a fazer um desenho vetorial. Esse desenho vetorial vai seguindo, a gente tem então depois a despolarização do septo, do interventricular, e depois a despolarização do ápice dos ventrículos, que a gente tem uma onda maior aqui, para a esquerda e para baixo, vai seguindo a despolarização ventricular esquerda, então, essa onda maior aqui, esse vetor maior, que eu tenho mais células contráteis despolarizando. Então, a gente tem a despolarização tardia, vamos dizer assim, do ventrículo esquerdo, que a gente tem o vetor apontando para a esquerda, diretamente, quase. A gente vai seguindo esse desenho aqui, então, que está formando, vocês estão vendo? Então, ventrículos despolarizados, a gente tem, vamos dizer assim, esse círculo completo. A gente começa por aqui, vai seguindo, despolarização dos ventrículos e tal,
ventrículo despolarizou inteiro, voltou essa onda no começo. Depois disso, a gente segue tendo uma repolarização ventricular, que eu vou criar outro vetor para a esquerda. Vetor elétrico, no caso, né? É um campo elétrico que eu crio quando eu estou despolarizando. Então, eu vou seguindo aqui e esse vetor volta à posição inicial quando os ventrículos estão repolarizados e o ciclo cardíaco terminou. Aqui é uma outra imagem que a gente tem à nossa direita aqui, na sequência temporal de ativação dos ventrículos. Então, o primeiro septo interventricular, interventricular, a despolarização deles vai criar um vetor aqui para a direita. A gente vai seguindo aí, para baixo, para a esquerda e quase para cima aqui, fazendo esse desenho. Só que o que acontece? A gente precisa registrar isso de alguma forma para ver se está acontecendo, está ocorrendo tudo bem, se essas células estão despolarizando e contraindo do jeito que a gente quer, que deveria ser, deveria estar acontecendo. Só que a gente não pode representar dessa forma aqui. A gente precisa colocar o tempo nisso, porque são etapas e tudo não acontece de uma vez só. São etapas, como a Ana falou e no slide anterior também estava mostrando. Então, o que a gente faz? Praticamente, a gente vai colocar aquelas ondas, aqueles vetores, captar esses vetores e colocar no papel onde a gente tem o tempo em um dos eixos e a voltagem em outros eixos, no eixo Y, no caso, para registrar, então, esse vetor, a intensidade desse vetor. Então, aqui a gente tem a onda P, que significa, então, a despolarização dos átrios, complexo QRS, despolarização dos ventrículos e repolarização dos átrios, e a onda T, de repolarização dos ventrículos. Então, a gente segue um tempo sem período refratário, sem contração, e a gente recomeça o ciclo. Se a gente for pegar, a gente pode, olhando nesse papel, a gente pode calcular a frequência cardíaca a partir de dois intervalos. Intervalo RR, no caso, seria entre duas ondas R, ou seja, duas contrações dos ventrículos. A gente pode usar ela para calcular então, a frequência cardíaca. Só fazer umas contas aí que eu não vou saber de cabeça agora, mas a cada 5 quadradinhos são 0,2 segundos. A gente conta quantos quadradinhos tem entre uma onda e outra. Não vou fazer a conta agora, mas a gente consegue descobrir a frequência cardíaca. E por que as ondas ficam nesse formato, então? A gente vai colocar eletrodos, como eu disse, no nosso corpo. Essas ondas elétricas, elas vão que surgem no coração vão percorrer o nosso corpo e a gente vai captar elas. Nessa primeira figura da esquerda aqui, quando não está acontecendo nada no coração, sem atividade elétrica, a gente tem então que sem nenhuma curva aqui, a gente não tem deflexão. Quando ocorre a despolarização e a formação de uma corrente, quando essa corrente ela está diretamente apontada para o eletrodo, a gente vai ter uma subida dessa onda aqui, uma deflexão positiva no caso. Quando a gente tem então a repolarização, que é quando esse vetor se inverte, a gente tem então que essa onda cai. Característica da repolarização. Então aqui nessa figura da direita, desculpa, para entender bem por que tem esses diferentes perfis aqui nos gráficos. Quando essa onda de despolarização ela está indo contrária ao eletrodo, ao nosso receptor, então,
que a gente vai colocar na nossos braços, na nossa pele. Eu vou explicar onde a gente vai colocar isso daqui a pouco no próximo slide. Mas quando essa onda de despolarização, esse vetor, no caso, ela está indo contra esse receptor aqui, tá vendo? Ó, essa onda está indo para a direita e o nosso receptor está aqui na esquerda. Então a gente tem uma deflexão negativa. A gente tem essa onda virada para baixo aqui. E quando ela está indo de encontro com o receptor, a gente tem essa deflexão positiva aqui. Agora, em outros ângulos que a gente tem, se a gente pegar um ângulo perpendicular aqui, a gente tem basicamente um ponto isoelétrico que, em um momento até a onda chegar, eu tenho uma deflexão positiva e depois a onda passa, esse vetor passa, vamos dizer assim, e a gente tem essa virada para baixo, e a gente chama isso de deflexão isoelétrica. E nesses outros ângulos aqui que a gente tem, que são mais oblíquos, a gente tem, então, que a onda de despolarização passou. Nesse caso aqui, eu tenho que uma pequena parte dessa onda está positiva para esse receptor, só que a maior parte dela está negativa. Então, eu tenho essa parte maior aqui de inversão da onda. Nesse caso aqui, esse eletrodo está mais, vamos dizer assim, está mais de encontro com essa onda, com esse vetor. Então, eu tenho uma maior parte positiva e uma parte pequena negativa. Certo? Alguém pode ver se tem alguma dúvida aí para mim, por favor? Babi, Ana, Bernardo. Tem não. Tá Tudo bom. certo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Eu só não vou poder olhar o chat, mas fala para alguém olhar para mim. Então, como que a gente registra esses vetores? Como eu falei, a gente tem eletrodos que a gente coloca no nosso corpo aqui, ó. A gente tem eletrodos que a gente coloca nos nossos braços, nas nossas pernas e no nosso peito. E a gente vai encontrar derivações. Ou seja, esses eletrodos vão registrar as ondas de acordo com a posição que eles estão. Ou seja, vamos pegar aqui, esses eletrodos que estão no peito aqui, a gente chama que eles vão criar derivações unipolares pré-cordiais. Então, eles vão registrar, ó, isso daqui é um corte, então, que a gente vê aqui no nível do coração, e a gente tem os eletrodos aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, são as derivações. Todos eles, embora o gráfico esteja diferente, todos eles estão captando, vamos dizer assim, o mesmo ciclo cardíaco. Estão captando a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes. Entenderam? Então, ó, por exemplo, vamos começar pelo V6 aqui, que é mais fácil. Quando eu tenho, então, a despolarização do nosso sinoatrial e tal, vai chegando até os ventrículos, eu vou criar um vetor. Esse vetor vai estar apontado. Lembra que eu falei para vocês nos slides anteriores aqui, ó? Esse vetor vai estar apontado para fora, para baixo e para a esquerda. É onde esse V6 aqui, esse eletrodo está apontado. Então, como esse vetor, desculpa, vai de encontro com o V6, eu vou criar uma deflexão positiva aqui, vocês estão vendo? Assim como o V5, assim como o V4. Porque eles estão, vamos dizer assim, de encontro com essa onda mais forte criada pela despolarização dos ventrículos e contração dos ventrículos. Já em V3, eu tenho essa onda, vamos dizer assim, isoelétrica, porque o vetor criado aqui, vamos se atentar só a onda dos ventrículos, porque é mais fácil de ser observada. Só para entender o conceito. A onda criada vai ser... Oh, caramba, desculpa. A onda criada, o vetor criado, desculpa, eu sempre estou falando onda, mas é vetor, tá, gente? Esse vetor criado vai estar perpendicular a esse receptor, então ele vai, assim como nesse exemplo aqui, ó, ele vai ter uma subida e depois uma descida
de mesma amplitude. Aqui como em V3. Agora em V2 e em V1, eu tenho essa onda, vamos dizer assim, negativa. Porque o vetor está indo contrário a esses receptores. Então eu vou registrar negativo. Só que, assim, isso é um ciclo normal, tá? Assim como em V6 eu estou registrando isso daqui, em V1 eu estou registrando isso aqui, só que de um ponto de vista diferente. É isso que está acontecendo. Eu também tenho derivações unipolares dos membros, que eu também vou encontrar essas ondas, esses vetores, só que nos membros. Então eu tenho no braço direito, no braço esquerdo e na perna esquerda. No braço direito eu vou chamar de AVR, no braço esquerdo de AVL, e na perna esquerda de AVF. Eu também vou registrar essas ondas. E se a gente combinar dois desses membros, a gente cria derivações bipolares. Então, se eu combinar AVR com AVL, eu vou criar, então, uma derivação D1 que a gente chama. Ó, braço direito, braço esquerdo, se a gente combinar esses dois, a gente vai criar D1. Se a gente combinar braço direito com perna esquerda, é isso, a gente cria a derivação D2. E se a gente combinar, então, o braço esquerdo com a perna esquerda, a gente cria a derivação D3. Isso é uma outra forma de ver. Então, isso é uma outra forma de ver o perfil do eletrocardiograma. Vocês estão vendo que isso formou um triângulo. Isso formou um triângulo e aqui no centro a gente tem o coração. A gente vai considerar que aqui é o centro de massa, então é o coração, um triângulo equilátero isso daqui. Está formado pelo braço direito, o eletrodo do braço direito, o eletrodo do braço esquerdo e o eletrodo da perna esquerda. E o coração no meio. Então, como eu disse, o coração vai criar vetores e esses vetores vão ser captados por essas derivações. Então, dependendo de cada derivação que você estiver considerando, ele vai registrar de formas diferentes a mesma coisa. Então, eu tenho esse vetor aqui de despolarização ventricular. Esse vetor de despolarização ventricular ele vai ser registrado em D1 como uma onda positiva, porque se eu decompor esse vetor aqui, eu tenho uma parte dele vindo para cá, certo? Parte dele vindo para cá. Então eu tenho uma deflexão positiva que vai ser registrada no gráfico dessa forma. Aqui em D2, eu também vou registrar uma deflexão positiva, porque ó, o vetor está indo para baixo, para a esquerda. Se eu rebater esse vetor aqui, eu tenho esse tamanho aqui, positivo. Então aqui em D2 eu também vou ter uma onda positiva de despolarização ventricular. Agora em D3, vocês estão vendo que em D3 ele está quase perpendicular, muito pouco para baixo, assim, mas é quase perpendicular. Se ele tivesse totalmente perpendicular, eu praticamente não registraria a onda. Mas já que eu tenho um pedacinho vindo para cá, eu registro isso daqui, ó. Essa pequena onda aqui, em D3, mas na verdade isso é uma despolarização ventricular. Então em D1 a gente tem um perfil, em D2 a gente tem outro perfil, e em D3 a gente tem outro perfil ainda. Deixa eu ver. E agora aqui, se a gente juntar tudo, a gente vai ter então todos esses perfis de gráficos aqui estão registrando a mesma coisa, estão registrando um ciclo cardíaco. Só que no caso de... Então aqui a gente tem AVR, AVL e AVF, e entre eles as derivações D1, D2 e D3. Então se a gente pegar D1 aqui, que é, vamos dizer assim, o característico, a gente pode ver aqui a onda P, complexo QRS e a onda T. Tudo isso por causa dos vetores que são projetados, vamos dizer assim, nessa linha aqui do triângulo equilátero. Nessa linha aqui.
que esses vetores são registrados no papel e tudo mais. E como eu disse, então, estão registrando a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes. É isso que vocês têm que se ater. Tipo, às vezes você vê um negócio assim para baixo, tipo, nossa, que estranho, né? Mas na verdade é só uma derivação diferente. E é isso, gente. Esses são os princípios desse jogo. Alguma dúvida? Achei muito boa a explicação. Não, não fazia muito sentido pra mim algumas coisas que fizeram agora. Muito bom, muito bom. Obrigado, Babi. Eu tava nervoso. Eu mesmo. Tô aprendendo depois e agora, um ano depois. Olá. Nenhuma dúvida? Vou passar então para a Babi, eu acho. Sou eu. É isso. Bora lá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia dos vasos sanguíneos. Na fisiologia a gente aborda mais superficialmente a estrutura dos vasos, mas para diferenciar um dos outros no critério funcional mesmo. Como os vasos contribuem para a circulação sanguínea e tal. Daí mais detalhes vocês veem na histologia e tudo mais. Bora passar o slide, beleza. Então, como vocês devem estar cansados de saber, né? Na circulação nós temos o sangue percorrendo muitos vasos de calibres diferentes. O sangue sai pela aorta e aí ele vai para grandes artérias sistêmicas, para as arteríolas, os capilares, as vênulas, as veias, e aí retorna por elas para o coração. Pode passar. Obrigada. Aí, as artérias elásticas são aquelas maiores que a gente tem no corpo, como a primeira porção da aorta e a artéria pulmonar. O essencial para vocês saberem delas é que elas têm muita elastina na túnica média, entre as camadas de músculo liso e tal, e aí isso leva a uma grande elasticidade desses vasos. Com isso, elas permitem uma grande distensão. Aí essas artérias, elas são chamadas de reservatório de pressão, porque a pressão aplicada nelas pelos ventrículos causa a distensão das paredes desse vaso, e aí quando essas paredes que foram esticadas, como vocês conseguem ver na figura, elas vão retrair devido à elasticidade, elas impulsionam o sangue e direcionam o fluxo para frente, já que tem essas válvulas. Aí, as válvulas que tem no coração e nas paredes. Aí, acaba que tem uma transferência da pressão que foi aplicada pelo ventrículo nessas paredes, com o impulsionamento do sangue, de volta para o sangue, que é impulsionado para frente. Então, ele é chamado de reservatório de pressão. Aí é mais isso, o importante das artérias elásticas. Bora para o próximo. Nas artérias musculares, o essencial de vocês saberem para a fisiologia é que são aquelas de calibre médio a pequeno, e elas têm uma camada muscular vigorosa, e de forma que ela pode se contrair e relaxar, fornecendo mais ou menos sangue aos tecidos, né? Então, ela faz um importante controle do fluxo de sangue para as partes do corpo. E tem uma baixa resistência devido à baixa quantidade de tecido fibroso. Então, ela não oferece tanta resistência à distensão, por exemplo. Pode passar. Obrigada. As arterias, aí a gente... Não, desculpa. Eu falei atrasado o áudio. Desculpa. Aí as arterias, elas são compostas por várias camadas de músculo liso, né? E aí, quanto menor ela fica, menos camadas são. Mas elas também podem se contrair mais ainda, até ocluir totalmente o orifício delas, né? E se dilatar em muitas vezes o diâmetro original. Aí eles acabam sendo canais de grande resistência por serem pequenininhos, né? Terem um volume pequeno e poderem se contrair mais, sabe? E aí eles são muito importantes por determinarem a quantidade de sangue que vai para os capilares ou se vai sangue para os capilares. Porque vocês podem ver, né, nessa imagem que tem no contato entre as arteríolas e os capilares há uns anéis musculosos, chamados de esfíncteres pré-capilares.
E aí, quando as necessidades do metabolismo nessa região do tecido forem baixas, ou houver agentes vasoconstritores atuando, esses esfíncteres pré-capilares, eles podem todos se contrair, e aí a passagem do sangue é muito limitada nessa rede de capilares, e se dá somente por uma espécie de arteríola, chamada de meta-arteríola. E aí não se difunde pela rede de capilares. Tem uma figura na próxima slide que explica melhor isso. Pode passar. Obrigada, Diogo. Os capilares, eles só têm o endotélio, né? A túnica íntima. Tem livros que chamam a túnica íntima só de íntima. Mas, sabe, eu não acho que eu sou tão íntima assim da túnica para chamá-la desse jeito. Eu precisava fazer essa piada, me desculpem. Mas então, aí os capilares, eles formam as redes capilares. Aí eles promovem a perfusão dos tecidos, que é a troca de gases entre o sangue, o meio extracelular e as células. Isso ocorre, como eu falei, de acordo com a demanda metabólica. Nesse desenho aí, dá para ver o fechamento daqueles esfíncteres pré-capilares que eu falei, levando o sangue a passar somente pela chamada meta-arteríola, que é essa que fica aí no meio, sabe? Que está sendo percorrida. A meta-arteríola é uma arteríola um pouquinho modificada, mais fina e não totalmente contornada por músculo liso. Então, seria meio que uma transição, uma metamorfose, assim, entre um cap permitindo bem menos troca, perfusão. Pode passar. Pode passar aí, Diogo. Ai, socorro, será que eu caí? Babi? Babi? Oi? Qual slide que é por aí? Oi? Eu caí um pouco aqui, eu acho. Veias e vênulas. Ah, tá aqui já. Vocês não estão vendo? Vixe, o meu não trocou. Mas tá aparecendo? Pra mim já tá, Babi. Ah, tá. Desculpa o Huawei, gente. Eu acho que eu estou com problemas técnicos. Mas perfeito. Desculpa aí, Diogo. Não, relaxa. Então, sobre as veias e vênulas, vocês vão ver melhor em retorno venoso e tal, mas é importante só vocês saberem algumas coisinhas. Elas são, claro, né, importantes para o retorno do sangue para o coração, e como as paredes delas são mais finas e distensíveis, eles têm um volume bem grande do sangue. O Guyton fala que é tipo 65% do sangue do corpo está nas veias periféricas. Aí elas são chamadas de reservatório de volume, ou reservatório de sangue. E aí a quantidade de músculo liso nas vênulas, veias, ela vai aumentando conforme aumenta o calibre do vaso. As vênulas não tem quase nada de músculo, daí as veias têm mais, e no final é bastante. E aí também tem as válvulas, né, para impedir o refluxo. Assim, eu sei que tá triste porque é muito longo isso daí de hoje, porém um dia vai acabar. Pode passar a slide. Beleza, perfeito. Agora apareceu o slide. Tô contente. Então, vamos falar agora da contração dos vasos sanguíneos. Aí, essa contração dos vasos sanguíneos é chamada de tônica, porque os vasos sanguíneos estão sempre contraídos em algum nível. Oi, Guedes, eu vou a gente vai abordar, assim, agora, vamos abordando ao longo do final dessa aula, é mais para isso mesmo. Perfeito. Aí, beleza. Então, é chamada de tônica, porque esses vasos, eles estão sempre contraídos em algum nível. Sempre tem um determinado tônus mantido. Daí, o que acontece é que, então, é constante um estímulo do sistema autônomo simpático para gerar uma determinada contração. Se houver um estímulo maior do sistema simpático, vai ter um aumento no tônus, com a contração desses vasos. Se tiver começar a haver um estímulo menor, vai haver uma diminuição do tônus. A gente consegue ver nesse gráfico, que é interessante, o estado de contração, mais ou menos, dos vasos sanguíneos nessa linha azul. Então, a gente vê que ele se contrai de uma maneira bem suave, bem pouco,
Só que esses poucos milímetros que vão ser contraídos vão gerar já uma alteração muito grande na pressão e no fluxo, porque tem um volume, os vasos sanguíneos têm um volume muito grande. Mas então, aí ele está sempre contraído. Ele não começa lá embaixo, por exemplo, como esôfago, por exemplo. Ele está sempre contraído, às vezes ele se contrai um pouco mais e depois ele se relaxa mais. Aí, pode passar, Diogo. Beleza. Aí é chamado de músculo liso unitário, o músculo liso vascular. E o que isso quer dizer? Bom, a gente tem 2 tipos de músculo liso. Tem o multiunitário e o unitário. O multiunitário é esse da direita. Ele tem cada fibra muscular trabalhando separadamente. Aí necessita de um estímulo separado para funcionar. A maioria dos músculos lisos, incluindo os vasos sanguíneos, né, é unitário, como a gente tem na esquerda. Neles, o que vai acontecer é que as células elas estão juntinhas por junções comunicantes, de forma que acontece uma passagem de íons de uma célula para outra. Assim, um estímulo em uma célula pode desencadear entrada de íons e um impulso nervoso que vai se espalhando pelas outras células. Aí elas, portanto, elas se contraem em conjunto, são um sincício. Aí eu quero usar essa imagem também para relembrar sobre as varicosidades. Vocês estão vendo aí as varicosidades? No músculo liso, a gente não tem uma especialização de membrana na célula muscular, como a gente tem nas fibras esqueléticas, que tem aquela placa neuromuscular e tudo e tal. Só tem receptores espalhados assim pela superfície da fibra. Aí, então, a gente tem varicosidades, que são essas especializações dos axônios em formato de dilatação, contendo neurotransmissores. Esses neurotransmissores são liberados e eles vão se difundir pelo meio até conseguirem encontrar um receptor nessas fibras musculares. Beleza, beleza, podemos passar. Muito bom. Beleza. Então, como é a contração... Ai, um instante, preciso beber um pouco de água, tô ficando com a garganta seca. Pronto, me hidratei. Então, como que é a estrutura da fibra muscular? Obrigada, eu sou muito hidratada mesmo, filha. Como que é a estrutura da fibra muscular? Então, não tem sarcômero. É uma organização espacial dos filamentos que é bem diferente do músculo esquelético. Vamos aqui comigo nos desenhos amadores, eles não são muito estéticos, mas foram feitos com amor aqui. Então, a gente pode ver que... Não, sim, beleza, desculpa. A gente pode ver que em cada uma dessas fibras musculares, isso daí é uma fibra muscular só, o citoesqueleto forma umas rendinhas. Essas rendinhas do citoesqueleto, né, são compostas por essas bolinhas, chamadas de corpos densos. E esses corpos densos são corpos espessos, formados por proteínas do citoesqueleto e que se ligam à plasmática da célula e também se ligam por filamentos intermediários. Como vocês veem, esses traços ligando cada um bolinhas dos corpos são os filamentos intermediários. Aí passam. Beleza. Ficou mais feio ainda. Aí, daí desses corpos densos, saem os filamentos de actina, que são mais ou menos 12 a 15. E no meio, que é isso que está em laranjinha. No meio desses filamentos de actina, tem um filamento de miosina só. Então, acaba sendo, tipo, um filamento de miosina para uns 10 filamentos de actina que ficam ao redor. Aí, outra coisa que eu quero falar para você, mais um. É que esses corpos densos, eles também se ligam aos corpos densos de outras fibras vizinhas por pontes proteicas intercelulares, de forma que há uma transmissão de força de uma fibra para a contração, o deslizamento dos filamentos de actina sobre a vai ter uma tendência dos corpos densos a se aproximarem e
meio que comprimirem a célula. Passa um slide. Aí fica essa uma estrutura assim contraída, que eu acho muito fofa. Não, parece que alguém assim, pegou a mão de um bebezinho e colocou um monte de elástico, assim, não sei. Mas eu acho mó fofinho, parece muito que... Passou pra vocês? Babi, não sei se sou eu, mas só vai estar cortando tudo. Oxi. Alguém confirme pra mim? Porque eu não vi Ai, nada desse também. slide, só da mão fofinha do bebê. Ah, era só isso, da mãozinha do bebê mesmo. Perdão. Mas tá cortando ainda? Agora tá de E boa. agora? Ainda tá cortando? Agora tá de boa. Ah, beleza. Beleza, então. Então, se continuar... não tem a ver, não. Tem funções diferentes mesmo. Os corpos densos, eles estão aí para ancorar os filamentos de actina e miosina. As junções comunicantes são meio que pontes citoplasmáticas para a passagem dos íons. Então, eles ficam meio parecidos por eles ajudarem na transmissão de coisas, né? Um força, outro íons de uma célula para outra, mas eles não são a mesma coisa, não estão relacionados. Beleza. Aí eu quero falar agora que a miosina também é diferente no músculo liso. No esquelético, a gente tinha esse exemplo aí de cima, em que as cabeças de miosina elas se concentravam mais no final dos filamentos de miosina, em uma extremidade só, né? No músculo liso, a gente as cabeças de miosina ficam e aí isso faz com que o músculo liso possa se contrair bem mais e alcançar um nível bem maior de contração. Aí, pode passar. Beleza. Aí, agora a gente vai falar do processo de contração em si. Sei que deve estar cansativo, mas a gente vai acabar em algum momento, assim. E aí, vocês vão se sentir, nossa, pelo menos eu vi inteiro. Eu sou um pouco mais útil do que eu seria. Não, tudo bem. Vamos lá. Agora, vamos falar do processo de contração. Bem como no músculo esquelético, o primeiro passo é a liberação dos íons de cálcio no citosol, né? Havendo aumento de concentração do cálcio e um sinal de cálcio. Mas de onde que vai vir esse cálcio? Ele pode vir tanto de dentro da célula, também do retículo sarcoplasmático, quanto de fora da célula. Aí vamos primeiro ver de dentro da célula. A reserva intracelular de cálcio também está no retículo sarcoplasmático, mas os canais, um dos canais é diferente. A gente tem 2 canais por meio dos quais o cálcio vai sair do retículo sarcoplasmático. Um é os canais dependentes de IP3 e os outros são os canais de rianodina. Aí esses 2 canais ficam na membrana do retículo sarcoplasmático. A diferença é que os de rianodina são ativados com ligação com cálcio, sendo uma liberação de cálcio induzida por cálcio. E aí esses canais dependentes de IP3, eles são ativados com ligação ao IP3, que, vamos lembrar, é liberado naquela cadeia desencadeada pela ativação da proteína GQ. Então, aconteceu alguma coisa que ativou a proteína GQ, e aí formou IP3 e ativou esse canal. E a gente tem também fontes extracelulares do cálcio. Isso é diferente do músculo esquelético, que o cálcio vinha só de dentro da célula, só do retículo. Aqui a gente também pode ter entrada de cálcio por 3 maneiras. Os canais dependentes de voltagem, sendo ativados por potenciais de ação, né? Dependente de ligante, o ligante pode ser, por exemplo, um neurotransmissor ou um agente vasoconstritor,
e dependente de estiramento, que a gente vai ver um exemplo depois, que aí a célula se estica e o canal é ativado. Aí, beleza, pode passar o slide. Obrigada. Aí acontece, então, a ligação do cálcio à calmodulina. O que é a calmodulina? A calmodulina é uma proteína ligante com o cálcio, né? Que fica livre e solta no citosol. A ligação da calmodulina com o íon de cálcio forma um complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo vai desencadear uma cascata de reações. Essa cascata de reações leva à fosforilação da enzima, quer dizer, de uma enzima, a MLCK, que é a quinase de cadeia leve de miosina. Beleza. E o que é... Aí pode passar de novo. E aí, o que é essa MLCK, quinase de cadeia leve de miosina? Então, vamos voltar um pouco para lembrar como que era a miosina e tal. A miosina, né, ela tem a cadeia leve que forma a cabeça dela. E nessa cabeça tem um sítio que é onde fica a enzima miosina ATPase. Essa enzima miosina ATPase, ela consegue hidrolisar o ATP e é ela que gera força para o movimento de empurrar os filamentos de actina. Então, a miosina ATPase tem que estar funcionando, né, para ela hidrolisar o ATP, proporcionar a ligação das cabeças de miosina com os filamentos de actina e aí provocar o deslizamento. Então, no músculo liso, a gente não tem a troponina, a gente tem uma tropomiosina, mas ela não tem nada a ver com a contração. E a gente só vai fazer a regulação da contração por meio da regulação da miosina ATPase da miosina. Então, como que é regulado? Aquela enzima que foi ativada... Não, aquela enzima que foi... a enzima que foi ativada pelo complexo cálcio-calmodulina, que é a MLCK, ela vai fosforilar a miosina ATPase. E aí, fosforilada, a miosina ATPase vai ter a sua atividade aumentada, de forma que vai levar ao maior movimento dos filamentos de actina, deslocamento, né, e a contração. Há também uma outra enzima que chama MLCP, que é a fosfatase de cadeia leve de miosina. Ela acaba diminuindo, ela desfosforila, né, a cadeia leve da miosina, e aí acontece uma diminuição na atividade. E isso vai contribuir para o relaxamento posterior, assim, do músculo. Pode passar isso. Beleza. Aí aqui, eu sei que tá ruim de ler, não tenham flashbacks do nosso Kahoot, é só para dar uma ideia geral, então. O cálcio, ele vai entrar pela célula, entrar no citosol, né, seja ele do retículo sarcoplasmático ou do meio extracelular, vai se ligar à calmodulina, o complexo calmodulina-cálcio vai ativar essa MCLK, quinase de cadeia leve de miosina, e aí essa quinase vai fosforilar a miosina ATPase, que vai proporcionar o movimento de força para a contração. E aí, para o relaxamento, ele ocorre quando há uma diminuição nos níveis de cálcio, e aí o cálcio vai se desligando da calmodulina, e aí acaba havendo um predomínio da atividade da fosfatase de cadeia leve de miosina diante da quinase da cadeia leve de miosina, que vai parar de ser ativada pelo complexo cálcio-calmodulina. E aí, então, a miosina ATPase, ela vai ser mais desfosforilada do que fosforilada. Isso vai levar a uma diminuição da atividade da miosina ATPase
e depois de um tempo, a relaxamento do músculo. Pode passar. Obrigada. Tá acabando, gente, eu juro. Eu tô morrendo de dó de vocês, que eu sei que tá bem densa, mas é que é muita coisa mesmo. Beleza. Aí, quero falar agora agora que a gente já tratou da contração, quero falar de um mecanismo que chama autorregulação miogênica. A autorregulação miogênica, ela acontece principalmente em arteríolas. É quando, imagina que tem um aumento da pressão nas arteríolas, e aí esse aumento da pressão tende a distender as arteríolas e aumentar a quantidade de fluxo que está passando nas arteríolas, né? Mas para prevenir uma alteração no fluxo, esse é quase que um reflexo, que é a autorregulação miogênica. Que o que acontece é que o aumento da pressão leva à distensão da arteríola inicialmente. Essa distensão da arteríola causa a ativação daqueles canais de cálcio dependentes de estiramento. Isso leva a uma certa despolarização da célula, que leva à ativação de outros canais de cálcio, que são os dependentes de voltagem, que intensificam o canal de cálcio, quer dizer, o sinal de cálcio, e aí vão levar à contração. Então, com o aumento da pressão sobre a arteríola, primeiro ela vai se distender um pouquinho, mas depois ela vai se contrair, de forma que o fluxo ele não vai ser aumentado, ele vai permanecer o mesmo. Então, é isso, assim, a autorregulação miogênica. Agora, se tiver alguma dúvida, senão eu vou passar aqui pro Bernardo. Bora, Bernardo. Tá acabando, gente. 3 slides. Valeu, Babi. Gente, agora o pior já passou. Nossos colegas já corajosamente chegaram perto da onça com a vara curta, mas agora é só correr para abraço. O restante foi muito mais difícil. Agora a gente vai falar de coisas bem mais tranquilas. A primeira ideia... A primeira não, né? Praticamente. Uma das últimas ideias que eu queria passar para vocês é o conceito de hiperemia. A hiperemia é uma alteração circulatória caracterizada pelo aumento local do fluxo sanguíneo. Então, nada mais é do que a situação em que uma porção do corpo tem uma quantidade, um aporte de sangue maior do que o normal. Ela pode ser ativa, quando resulta do aumento do metabolismo de um tecido, ou passiva, quando resulta da oclusão do fluxo sanguíneo para um tecido. Pode passar, por favor, Diogo? Para a gente entender melhor, na hiperemia ativa, esse aumento do aporte sanguíneo para determinado tecido é uma resposta a uma necessidade metabólica dele. Então, para dar um exemplo bem básico, se um músculo precisa de está sendo mobilizado, ele vai precisar de mais nutrientes, de mais sangue e vai ocorrer essa hiperemia ativa. Então, para a gente seguir o passo a passo, existe um aumento no metabolismo do tecido, há um aumento na liberação de vasodilatadores metabólicos no plasma e as arteríolas se dilatam, aumentando o aporte de sangue e de nutrientes para esse tecido. No caso da hiperemia reativa, esse fenômeno resulta da obstrução da passagem de sangue. Então, se existe algum bloqueio ao fluxo sanguíneo em algum vaso, durante minutos ou até uma hora, o endotélio e o tecido começam a liberar vasodilatadores que se acumulam no sangue e a arteríola começa a dilatar. Mas, como esse leito está obstruído, o sangue não consegue chegar aos tecidos. Uma vez que a remoção dessa oclusão, o sangue consegue chegar ao tecido e a hiperemia acontece. A depender do tempo da duração dessa oclusão, essa hiperemia pode durar até horas, porque todos os mecanismos vasodilatadores
que o tecido e que o endotélio conseguem produzir são produzidos, e até que essa vasodilatação seja revertida, pode demorar bastante. Nesse caso da hiperemia reativa, especialmente, um importante vasodilatador é a adenosina. Pode passar, por favor, Diogo? A adenosina é um mecanismo, uma molécula paráquina que controla localmente o leito dos vasos, o calibre dos vasos, e ela tem origem no próprio endotélio. Um outro agente vasodilatador que age localmente é o óxido nítrico, importantíssimo, a gente vai ouvir falar bastante dele ao longo do curso. Ele também é produzido pelo próprio vaso, e existem também outras maneiras de se controlar o calibre dos vasos. Pela via humoral, existe a adrenalina, que é um hormônio circulante que age sobre os adrenoceptores beta-2, a bradicinina e a histamina, que são mobilizados quando há processos inflamatórios. Então, essas substâncias, quando há inflamação, são recrutadas e causam a vasodilatação. Outros fenômenos que podem dilatar um vaso são o aumento das concentrações de potássio e magnésio e de dióxido de carbono. Pode passar? Valeu. E, para finalizar, alguns agentes vasoconstritores importantes. No controle local, existe a endotelina, que é produzida pelo endotélio. Humoralmente, a gente consegue a vasoconstrição por meio da angiotensina 2 e da vasopressina, que fazem parte de um mecanismo muito importante que a gente ainda vai estudar de controle da pressão arterial, e são muito potentes também, cabe pontuar. Pelo parasimpático, existe a noradrenalina, que ativa os receptores alfa-1 nos vasos, e também, como a gente acabou de estudar, o aumento da concentração do íon cálcio também promove a vasoconstrição. E é isso, galera. Terminamos. Eba! Todo mundo vivo ainda? Respondam, gente, deem sinal de vida. Parabéns por Deixa eu terem parar. sobrevivido até aqui. Parabéns. Obrigado ao pessoal do YouTube também, que acompanhou até o final. É verdade, Eu quero, já tá eu no quero fazer um YouTube. agradecimento. Quero fazer um agradecimento especial para minha filha. Putz, Babi. Acho que sua voz cortou. Pra poder fazer um 19. Entendi nada. Tem uma específica em que para começar a cortar. Não. Que? Tô triste. Ai, eu consegui ouvir que você tá triste. Eu tô cortando também. Tá, um pouco. Ah, Você falou que queria meu, agradecer não alguém. sei porque é merda quando... Eu quero agradecer a minha filha Laura Sabrini, que tornou tudo isso possível, porque ela entrou na conta do YouTube, mãe dela, e se inscreveu no meu canal. Sem ela, não especial de 19 bits, somente de 18, que não seria tão bom. Obrigada, Lau. É isso então. Dúvidas? Últimas dúvidas? Gente, então, só para avisar, assim, logo mais a gravação dessa monitoria vai estar disponível. Quem não pôde assistir a monitoria, se vocês puderem avisar para os seus colegas no grupo que a monitoria vai ficar disponível, fiquem atentos aí, viu? E, gente, quanto a ECG,
Olha, tenham paciência, é um assunto realmente muito pesado. Não é todo mundo que entende, tipo, de boas, assim. Diogo foi corajoso em pegar essa parte. Tipo, e é um negócio que vocês vão estar, tipo, agora, em cardiovascular, vocês só aprendem o básico do básico de ECG. Só que no terceiro ano vocês vão ter aulas inteiras dedicadas só para aprender o princípio do ECG normal, como você enxerga tipo a arritmia, como você enxerga tudo que você precisaria enxergar como clínico no ECG. Então, fiquem tranquilos que tipo vem mais de ECG pela frente e vai começando a ficar compreensível. Isso é verdade, gente. Alguém pode ir gravação?